Você curte comédia? Então assista esse vídeo com a lista dos melhores filmes de comédia da década de 2000. Na 10ª colocação temos o filme Todo Poderoso. Jim Carrey interpreta Bruce, um cara que se queixa de Deus com demasiada frequência e é desafiado por ele a assumir o seu trabalho e ver se consegue fazer melhor. A história é bem despretensiosa e tem muitas cenas engraçadas. Um bom filme para refrescar a cabeça, repleto de cenas hilárias. O longa também traz no elenco Morgan Freeman no papel de Deus e Jennifer Aniston como a namorada de Bruce. Uma ótima história de redenção pessoal cheia de situações cômicas. Se você está procurando um filme que te fará rir, Todo Poderoso é uma boa sugestão. Na 9ª posição está o filme Endiabrado, remake de O Diabo é Meu Sócio de 1967. Elliot, Brendan Fraser, é um homem tímido que está perdidamente apaixonado por sua colega de trabalho. O problema é que ela não lhe dá a menor atenção. Sem esperanças, ele recebe 7 desejos do diabo para conquistar a garota dos seus sonhos em troca de sua alma. É interessante ver como as fraquezas humanas são exploradas nessa comédia e como o rapaz se enrola mais e mais a cada desejo realizado. Apesar de possuir o diabo como um dos protagonistas, não espere nada muito obscuro. O final é um pouco morno, mas todo o filme compensa. Esta não é a comédia mais engraçada do mundo, mas eu gostei bastante. A história é divertida e consegue te manter entretido. No geral, é um bom divertimento. Não espere muito e ficará agradavelmente surpreendido. Em 8º lugar está o longa Superbad. Seth e Evan são amigos inseparáveis. Nas últimas semanas do ensino médio, eles dão sorte de serem convidados para uma festa e passam um longo dia com a ajuda de seu amigo nerd Fogel, tentando conseguir álcool suficiente para levar a essa festa. Os personagens são incríveis e muito engraçados. Os policiais então nem se fala. Superbad acaba por se tornar um dos melhores besteróis já feitos. É um dos filmes mais engraçados que já vi. O longa proporciona muitas risadas, principalmente por retratar jovens doidos por sexo se envolvendo em confusões bem no estilo American Pie. É uma comédia muito boa, vale muito a pena assistir. Na 7ª colocação temos uma dramédia estrelada por Jim Carrey, O Golpista do Ano. O longa é inacreditavelmente inspirado na história real de Steven Russell, um golpista norte-americano. Vamos à história. Steven é um policial casado com Debbie, até que decide assumir sua homossexualidade e aproveitar tudo que a vida pode lhe oferecer de melhor. Nem que para isso tenha que dar alguns golpes. Ele passa a realizar diversas trapaças e fraudes, de forma a manter seu alto padrão de vida. Ao ser preso, Steven conhece Philip Morris, seu companheiro de cela, por quem se apaixona. O filme conta com Ewan McGregor no elenco e participação de Rodrigo Santoro. O longa é interessante e divertido. Tem ótimas atuações e uma história intrigante que retrata a trajetória de um personagem com problemas de autoconhecimento, desvio de conduta e caráter. Vale muito a pena ser visto. Na 6ª posição está o filme Todo Mundo em Pânico. Um grupo de adolescentes acidentalmente acertam um homem ao dirigir e se desfazem do corpo, mas agora eles estão sendo perseguidos por um assassino mascarado. Se Pânico foi o responsável por dar um novo fôlego ao gênero terror nos anos 90, Todo Mundo em Pânico foi o responsável pelo mesmo feito no gênero comédia-paródia nos anos 2000. Todo Mundo em Pânico gerou uma sequência de 5 filmes. De todos os filmes da franquia, esse e o segundo são os melhores sem dúvidas. Os absurdos e clichês de filmes de terror aqui são levados ao extremo. As piadas são bem elaboradas e as burrices que os personagens fazem são absurdas. O filme tira boas risadas e sátiras dos filmes de terror, fazendo graça com humor criativo. Simplesmente um clássico da comédia besteirol. Em 5º lugar está o nacional O Alto da Compadecida, dirigido por Guel Arraes e estrelado por Selton Mello e Matheus Nastergaile. O filme acompanha as aventuras de João Grilo e Chicó. Ambos lutam pelo pão de cada dia e levam a vida enganando a todos da pequena cidade em que vivem. O longa é baseado na peça Alto da Compadecida, escrita por Ariano Suassuna. O filme é maravilhoso, carregado de cultura nordestina, bem atuado e dirigido e incrivelmente engraçado, cheio de personagens memoráveis, principalmente a dupla principal. Um retrato bem-humorado do sertão brasileiro e das pessoas que moram lá. É um humor leve e divertidíssimo, daqueles filmes para ver e rever diversas vezes. Uma obra-prima do gênero comédia e um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Na 4ª colocação temos Borat, o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América. Sim, esse é o título do filme. Borat, interpretado por Sacha Baron Cohen, é um jornalista do Cazaquistão que deixa o país rumo aos Estados Unidos na intenção de fazer um documentário. Durante sua viagem pelo país, ele conhece pessoas que, ao reagir ao seu comportamento bruto, expõem o preconceito e a hipocrisia existentes na cultura americana.
Este filme é mais profundo do que parece para o público que espera apenas risadas. As pessoas vão assistir a um filme engraçado, mas não é só isso. Através de seu personagem, unindo humor negro e inteligência, Sacha Baron Cohen consegue abordar, sem hipocrisia, diversos temas delicados e polêmicos da cultura americana, como homossexualidade, igualdade de gênero, racismo e religião. O filme faz excelentes críticas sociais e ainda nos faz rir no meio disso tudo. Sensacional! Na terceira posição está Lisbela e o Prisioneiro, mais um filme nacional de Guelra Reis estrelado por Selton Mello na lista. Lisbela é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood. Leléu é um malandro conquistador. Após se conhecerem, eles logo se apaixonam. Em meio aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leléu devido a ele ter se envolvido com sua esposa. Lisbela e o Prisioneiro é uma deliciosa comédia romântica com personagens engraçados, situações cômicas e diálogos marcantes. Destaque para a atuação do Marco Nanini como Frederico Evandro e Bruno Garcia como Douglas. Os personagens de ambos se destacam na trama. O enredo de Lisbela é envolvente e divertido, com um ótimo roteiro, ótimas atuações e trilha sonora impecável. Este filme é excelente. Na segunda colocação temos o longa Pequena Miss Sunshine. Neste filme você será apresentado à família Hoover. O pai desenvolveu um método de autoajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Até que a filha caçula, a Olive, é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas. Durante 3 dias, eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para atravessar o país numa Kombi amarela. O longa traz uma história tocante de como uma família se reúne em benefício da menina. Este filme tem grandes personagens, circunstâncias incomuns, mas perfeitamente compreensíveis, diálogos e atores fantásticos e uma trilha sonora maravilhosa. O desfecho se apresenta de forma hilariante, descarregando toda a tensão vivida pela família ao longo da trama, fechando a história perfeitamente. O longa é fantástico, uma mistura incrível de drama com comédia. Um dos meus filmes preferidos, com toda certeza. Em primeiro lugar está o filme Bruno, estrelado por Sacha Baron Cohen, o mesmo ator de Borat. Comédia para você rir do início ao fim. Um guru da moda e homossexual assumido tem como grande objetivo tornar-se o austríaco mais conhecido. Para tanto, ele realiza diversas viagens ao redor do planeta, sempre em busca de fama e glamour. Quem gosta de filmes com mensagens moralistas irá odiar Bruno. Assista com a mente aberta, pois algumas pessoas podem se ofender com o seu humor ácido. À primeira vista, o filme pode parecer preconceituoso, mas na realidade é uma crítica ao preconceito. O longa é escrachado, carregadíssimo de humor negro e cenas de nudez. Bruno é um filme que realmente faz você morrer de rir. Com certeza é uma das melhores comédias que já vi. E aí, gostou da lista? Deixa teu comentário aqui embaixo. Obrigada por assistir.